Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. No reino de Davi, como era a organização dos levitas em seus cargos e afazeres? É muito interessante a gente prestar atenção ao que havia e procurar entender os porquês daquilo. Um dos capítulos dos quais eu mais gosto na Bíblia é o capítulo 25. Eu não vou me basear nele hoje, apenas nos seguintes, mas o capítulo 25 de 1 Crônicas trata da função dos levitas cantores, como eles eram distribuídos. Asaf, Emã e Jedutum eram discípulos de Davi na música. Eles eram levitas, chefes, e eles se dedicavam a consagrar suas vidas ao Senhor e treinarem música. Eles passavam isto para os outros. Ao todo, eles compunham um grupo de 288 levitas, músicos e cantores. Eles se distribuíam em 3 grupos debaixo da autoridade do Asaf, Emã e Jedutum. Cada um deles estava debaixo da autoridade de Davi. E todos os demais estavam debaixo da autoridade deles, do Asaf, Emã e Jedutum. E eles eram distribuídos por sortes em grupos que ficavam responsáveis pelos turnos de louvores a Deus. De forma que eles ficavam dia e noite ocupados do louvor ao Senhor. E eles estavam, cada um no seu turno, responsável por louvar a Deus, independente de plateia, de auditório. Se não houvesse ninguém ali, eles não estavam cantando e louvando para as pessoas, mas para Deus. E eu imagino que nas horas da noite, você lembra daquele salmo, bem-aventurados que habitam na casa do Senhor nas horas da noite. Louvar a Deus nas horas da noite, lá no templo, com ninguém aqui da terra assistindo, só Deus. Isso é o verdadeiro louvor para Deus e não para se mostrar diante de plateia. Você conhece alguém, algum louvador que gosta de ficar louvando assim sozinho, andando, caminhando, cantando para os ares? Não, os famosos não se apresentam de forma nenhuma sozinhos, eles precisam de plateia para se apresentarem. Deus quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A Deus. E aqueles levitas eram chamados para isso, adorar a Deus independente de plateia, de auditório. Eles eram designados por turnos, a qualquer hora, a todo momento, junto do oferecimento de sacrifícios, eles tinham que estar louvando a Deus. Eram deitadas sortes para designar os deveres, do pequeno como do grande. Todos eles estavam encaixados ali em algum turno para louvar a Deus. Claro que Deus gostava muito disso, mas é interessante como o texto diz que só no ano 40º do reinado de Davi é que fizeram este levantamento dos levitas e eles foram designados. No capítulo 26, eles eram designados os levitas porteiros, também em turnos para servirem dia e noite na casa do Senhor. E também deitaram sortes para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. E assim os porteiros eram responsáveis por guardar as portas da casa do Senhor. Eu entendo que nós temos um equivalente hoje, os porteiros
levitas, aqueles irmãos que estão em oração na porta da casa do Senhor, não em bate-papo, em distração, em outras atividades, mas estão em oração ali nas portas para abençoar todos os que passam, todos os que entram. Esse tipo de trabalho é um trabalho muito importante para Deus, o ministério de levitas porteiros. E a seguir, ainda no capítulo 26, nós temos os guardas dos tesouros. Alguns levitas eram designados dentre os porteiros para guardar os tesouros da casa do Senhor, que poderiam ser muitos. Entre os tesouros da casa do Senhor, havia os despojos das guerras, que eram dedicados a Deus. O melhor conquistado dos inimigos era consagrado a Deus e era levado para o templo, e aquilo tudo era guardado pelos levitas, porteiros designados para guardas. Aquele era o privilégio deles. E inicialmente com Davi era muita coisa que havia. Depois com Salomão, aquilo já começou a ser gasto, e logo depois de Salomão foi tudo roubado e levado embora, e aqueles tesouros se acabaram. Eu acho que deve haver fartura na casa de Deus, alegria para ter o que distribuir para quem realmente tiver necessidade. Entre aqueles guardas, havia aqueles que eram designados por turnos para cuidar daqui, dali, dacolá. Todo o trabalho era bem dividido. Ninguém participava daquele trabalho senão os levitas. Eu entendo que a obra de Deus é para ser feita por compromisso, não é para ser feita por improviso, de qualquer jeito, por qualquer um. Por quem tem compromisso com Deus, assume um ministério de levita, de servir a Deus sem esperar receber aqui na terra. Se receber, ele vai receber o necessário para o pão de cada dia. Mas o trabalho dele é feito com amor para o Senhor, de quem ele espera receber o galardão. E então vinham os oficiais e juízes que tinham que julgar, serem responsáveis por estabelecer a justiça, também eram designados para as devidas regiões. E aqueles levitas eram designados para serem oficiais e juízes dos negócios internos e externos do país, os negócios da casa de Deus e do reino. Aqueles juízes e oficiais eram responsáveis diante de Deus e do rei para fazerem justiça. Tinham que ser levitas também. Já pensou se um dos critérios para alguém ser juiz no Brasil fosse de que tivesse que ser uma pessoa consagrada a Deus? Só poderia ser juiz no Brasil aquele que temia a Deus e era consagrado a Deus. Como é que seria um país diferente? Mas enfim, lá em Israel era. Por essa causa e por outras, havia paz, havia justiça. Quando Salomão assumiu o reino, ele assumiu com toda tranquilidade, porque Davi já tinha organizado o reino. E então vem o capítulo 27, em que ele estabelece os guerreiros que tinham que ser responsáveis por cada turno. Havia 24 mil homens, soldados em cada turno. Ao todo, havia mais de 1 milhão de pessoas capazes de serem convocadas e ir à guerra. Mais de 1 milhão de homens. Porém, para cada turno, eram suficientes 24 mil bem preparados para a guerra, que estavam vigilantes o tempo todo, preparados para defender o país, defender a capital, defender o templo, os tesouros do templo. A cada mês, a cada um dos 12 meses do ano, havia esse grupo
de 24 mil. Muitos deles eram levitas, que estavam à frente também, mas nem todos. Havia, de alguma forma, um critério para estabelecer a liderança, que era a valentia. Ninguém podia ser um chefe de tropas se não tivesse sido um bom guerreiro e experimentado na valentia das guerras. Na obra de Deus, a gente deveria avaliar as pessoas de acordo com os frutos produzidos. Alguém que evangelizou, deu fruto, que visita, que ama, pessoa de oração, essa pessoa já tem boas qualificações para ocupar a liderança. O problema é botar alguém novato na liderança que não tem experiência, não tem amor comprovado, não tem dedicação à causa de Deus e vai botar para liderar, não vai dar certo. Ele vai transtornar tudo, vai querer aparecer, vai se ensoberbecer, vai comprar briga com outros irmãos, bate-boca, discussões, vai criar um ambiente ruim. A obra de Deus precisa de pessoas valentes que estejam em vigilância, noite e dia, em oração, para defenderem o povo de Deus. Depois Davi tinha os administradores das tribos. Cada tribo tinha seus responsáveis, que eram aqueles que prestavam contas ao rei. E cada tribo tinha que funcionar direitinho. E Davi tinha as possessões pessoais dele, sobre as quais ele colocou responsáveis. Fosse na plantação de uva, seja na fabricação de vinho, fosse na plantação de oliveiras, fosse na fabricação de azeite, eram ingredientes muito importantes. Fosse na agricultura do trigo, fosse no depósito do trigo, os animais, camelos, jumentos e cavalos e ovelhas e gado, tudo isso das fazendas do rei. A impressão que eu tenho é que, na época de Davi, ele não cobrava impostos do povo. A Bíblia não faz nenhuma referência a isso, que Davi cobrava impostos do povo, porque também não precisava. Ele tinha as fazendas dele, Davi era rico, e tinha administradores fiéis. Essa é a questão, tem que ser administradores fiéis, que cuidavam da fazenda dele para ele não depender de cobrar imposto do povo. E o povo era feliz por isso. Uma época abençoada. Levitas eram valorizados, pessoas consagradas a Deus, que eram sustentadas na obra de Deus, se dedicavam de coração a servir a Deus. Isso traz para nós muitas lições e como a gente deveria buscar na igreja que as coisas funcionassem assim, com pessoas consagradas e dedicadas a Deus em cada área, e isso fosse exemplo para os demais também. Você está nesse propósito, meu irmão? Você está nesse propósito, minha irmã?